Boa noite a todas e a todos. O pessoal de Mogi das Cruzes precisa colocar um nome e o sobrenome de vocês onde está marcado o nome de vocês, que não apenas o nome, tá? O nome e o sobrenome. E daqui a pouco no chat vai aparecer um formulário para que vocês registrem a presença de vocês. Ele vai aparecer diversas vezes, ok? Obrigada, Wander. Wander, desculpa, Tina. Onde é mesmo que renomeia? Eu lembro que o Lucas ensinou, mas eu esqueci o caminho. Os 3 pontinhos, Paty. Passa o mouse em cima da tua foto, vão aparecer 3 pontinhos. Ah, tá bom. Obrigada. Bom, boa noite a todas e a todos. A gente está aqui no segundo dia de formação síncrona, né? O nosso terceiro dia em Mogi, mas o segundo síncrona. A gente já teve um dia presencial lá em Mogi, depois a gente teve na semana passada a presença da Edilene, que foi um prazer muito grande recebê-la. E hoje nós estamos aqui de novo, Mendes e Mogi das Cruzes, que são as 2 secretarias que estão em parceria. Eu queria agradecer a vinda dos professores e dos educadores e dos gestores de Mendes e de Mogi. E hoje a gente tem a presença do Bruno, que faz parte da Escola da Floresta, é uma referência para a gente nessa educação humanizada que a gente está levando para Mogi e agora está chegando em Mendes. Foi passado para vocês aí as redes sociais, pelo menos para o pessoal de Mogi, para entender um pouquinho do Bruno, mas mesmo assim, Bruno, eu gostaria que você se apresentasse. Eu acho muito interessante o como nasceu a Escola da Floresta, você contar um pouquinho, e enquanto o Bruno conta, vocês podem ir já pensando em que perguntas vocês vão fazer para ele, lembrando que a gente está aqui numa formação de HTPF em Mogi, né, que vai contar as horas para vocês, e Mendes também vai fazer uma forma de contar horas para vocês, tá? Eu queria agradecer a presença da Maria Paula, eu não a vi ainda, mas ela disse que já estaria entrando. Não sei se ela já entrou, se entrou, dá um alôzinho aí, Maria Paula, que é a secretária de Educação de Mendes, no Rio de Janeiro. Ela estava em trânsito, eu acho. Bom, a hora que ela entrar, a gente... Eu estou aqui. Boa noite. Boa noite, querida. Que bom que você chegou. Boa você quer noite. dar uma palavrinha para o pessoal? Eu estou aqui no login da Eliane, que nós estamos hoje, o Observatório está junto aqui participando, e nós estávamos aqui, estava dando microfonia, então nós desligamos alguns aparelhos para ficarmos só com um apenas, né? Mas estou muito feliz, mais uma vez, eu acho que eu acredito, né, nesse coletivo, essa é a nossa força. Muita gratidão sempre, né? Toda vez que temos a oportunidade de estarmos juntos, é um momento assim, de muita gratidão. E vou começar a fazer também, né? Copiar aí a lista de presença, até por conta da certificação, né? Então, acho que é importante. Então, semana que vem, Mendes também a gente já joga no chat também a lista de presença. E agradecer, e vamos de todo o coração aí, né? Estarmos com o Bruno e construir mais um pouquinho aí dessa caminhada, semana passada com a Edilene, essa semana com o Bruno, e assim vamos. Obrigada, Olá, Maria Paula. Boa noite. Boa noite. Bruno, fala, Wander. É contigo, meu amigo. Obrigado, Tina. Primeiro, eu queria agradecer, né, o convite. Para mim é sempre uma alegria contribuir nesse processo, né, porque a questão educacional, essa transformação, para mim, como para os demais membros da Escola da Floresta, e tenho certeza que para vocês também, é uma questão ideológica, né? Então, a gente está sempre a serviço, né, dessa mudança. Então, é sempre uma oportunidade, uma alegria ter a oportunidade de compartilhar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa história,
e que esse compartilhamento, essa experiência que a gente vive pode ser referência e ajudar no processo de vocês. Primeiro, assim, que eu queria comentar um pouquinho, que eu achei muito legal, né? Eu tava olhando o tema da formação, que é educação humanizada, né? E, ao mesmo tempo, eu tava pensando como é um tema tristemente necessário. E eu digo tristemente necessário porque é muito importante debater a questão da educação numa perspectiva humanizada, mas é triste saber dessa necessidade, né? Porque a educação é inerente à condição humana, né? Nós não nascemos inteiramente humanos, nós nos tornamos humanos no contato com o outro. E olha que lindo isso, né? Então, a nossa humanidade é construída nessa relação. No entanto, que se uma criança sobrevivesse sem o contato com outros seres humanos, se fosse possível isso, né? Como acontece em alguns casos, que a gente sabe, como o Maturana até fala, né, na Árvore do Conhecimento das Meninas Lobo. Há uma polêmica em torno dessa história, mas o que acontece? Não chegam a se desenvolver enquanto seres humanos, no sentido complexo da palavra, não assumem uma postura bípede, não tem uma linguagem complexa. Então, quer dizer, boa parte da nossa humanidade ela é social, é na relação com o outro, né? Então, toda educação deveria ser humana, porque ela é inerente à nossa condição, né? E isso é muito bonito, porque a gente vê que não é algo a priori, não é meramente biológico, né? E no momento que eu aprendo a minha humanidade com o outro, eu entendo que a educação e a aprendizagem é inerente à condição humana. Não existe ser humano sem educação. A educação que nos faz seres humanos, porque nós nos educamos na relação com o outro. E assim a gente, né? A história é isso, é essa relação. A gente aprende o que a nossa cultura trouxe até aqui e a gente dá seguimento a isso. Se não existisse essa relação de troca, a gente estaria sempre na estaca zero, né? do desenvolvimento, do processo histórico. Bom, então, pessoal, eu vou falar um pouquinho, como a Tina falou, assim, da nossa história, tá? Mas eu vou ser bem sintético, eu não quero hoje fazer assim, apresentar com detalhes o nosso projeto, fazer, né? Mas porque o meu objetivo é ser muito útil no processo de vocês, né? Ser muito realmente conseguir ajudar naquilo que vocês precisam. Eu não vou sair perguntando, abrindo para perguntas, porque eu acho que às vezes isso acaba gerando assim uma pessoa sente intimidade, então eu vou começar falando um pouco da nossa jornada, mas de maneira que assim que vocês se sentirem à vontade, pode começar a trazer questões. Aí a Tina vai administrando para mim não ter que ficar ali, senão eu posso me distrair e passar alguma coisa. Beleza. Então assim, gente, o que é citar o projeto Escola da Floresta, né? Em 2019, nós já tinha um grupo, né, de amigos, um grupo de educadores e amigos que compartilhavam anseios educacionais de transformação, né? Eu já tinha ouvido falar do Zé Pacheco, da Escola da Ponte e tudo mais. E aí, em 2019, por uma coincidência do destino, o Zé Pacheco foi chamado para fazer uma formação aqui em Caçapava, né? Caçapava, eu sou de Caçapava do Sul, tá? É a região central, um pouco mais para o sul, assim, do Rio Grande do Sul. Então, eu estou no sul do sul, e um pouquinho mais já estava no Uruguai. Então, o Zé veio, né, e deu uma formação, eu acabei me aproximando, ajudei na organização de escolas em transição que eu trouxe aqui para Caçapava, aí o encontro presencial foi aqui, o Zé voltou, ainda em 19. E aí, como tinha que ter esse caráter muito prático, a proposta do Zé, né, do Zé Pacheco, o que nós fizemos? Eu vou trabalhar na escola do meu bairro. E a escola, e o bairro chama Bairro Floresta. E aí vem o nome Escola da Floresta. Então, o que muita gente, quando ouve Escola da Floresta, pensa que é a questão do movimento das escolas da floresta, que é muito comum na Europa, Estados Unidos. Não se trata, o nome não vem disso, apesar da gente compartilhar muita coisa interessante da metodologia, da perspectiva das escolas da floresta. Mas no caso, Escola da Floresta é porque é o bairro.
Floresta. Bom, e aí, o que aconteceu? Nós nos aproximamos da escola, no início como contraturno, oferecendo a esse pessoal que estava fazendo a formação com o Zé. E aí era contraturno, os professores levavam as crianças ali para a gente desenvolver uma atividade, mas isso não ia muito além disso. Foi uma experiência importante, mas ela ainda não tinha um caráter de educação formal. 2020, a gente ia dar continuidade a esse projeto, né, que a gente desenvolvia com as crianças, e aí veio a pandemia. Aí eu ofereci formação, uma formação, porque nesse meio tempo eu me tornei formador da metodologia, o Zé viu que eu conhecia a metodologia, que eu havia estudado, praticado, e eu acabei me tornando formador dessa metodologia ali nos Aprender em Comunidade, junto com o Zé. Bom, o que acontece? Aí eu ofereço uma formação para os professores, né, como eu estava fazendo lá na Ecohabitat, vou oferecer de graça para os professores da escola a formação mais ou menos nos mesmos moldes. Na época eram outros professores da escola, porque a escola passou por uma transformação bem grande. E os professores não se interessaram. Nenhum. Eu mandei um vídeo convidando, todo mundo, e não apareceu ninguém. Aí, bom, vamos seguir lá, né? Não dá para... Aí o que eu fiz? Eu abri geral nas redes sociais para todos os interessados. E aí começou outros educadores aqui de Caçapava e de outras regiões do estado, do país, e a gente formou um grupo de educadores com esse sonho, com essa perspectiva, essa ideia de transformar a educação a partir de um olhar respeitoso ao sujeito aprendente, né? Não determinado pelo conteúdo. E aí foi que a gente trabalhou durante 2020, virtualmente, por conta da pandemia com as crianças. Os pais acharam uma experiência ótima, porque as crianças estavam aprendendo de boa vontade. Os educadores se apaixonaram pela proposta, as crianças também. E a gente diz, bom, a gente tem que fazer alguma coisa com isso, porque eram muitas pessoas em torno do bairro Floresta. E aí a gente chegou na mesma escola no início de 2021 e disse, olha, a gente quer transferir essas crianças para cá, algumas já eram da escola, outras seriam transferidas, mas a gente quer trabalhar dentro dessa perspectiva. A gente apresentou para a secretaria, primeiro para a direção achou legal, apresentamos para a Secretaria de Educação, para o prefeito, toparam também, e aí começou em 2021 aí como educação formal, e aí a gente está desde 2021 e 2022. Então é de fato uma comunidade, nós somos vizinhos. Se eu olhar para cá, assim, da janela do meu quarto, eu vou encontrar, assim, ali tem o educador da Escola da Floresta, ali tem outro, ali tem as crianças que estudam, eu enxergo daqui, está tudo à nossa volta. E a escola do bairro é a escola pública que a gente buscou construir essa parceria para sedimentar o projeto Escola da Floresta. E a escola foi super receptiva, agora a gente está tendo, né, bastante progresso por conta dessa parceria bem construída, principalmente agora em 2022. Bom, mas tá, essa é a nossa história. O que eu quero começar falando para você, só para puxar a pergunta. Porque eu lembro que quando eu comecei a me aproximar dessa questão, eu sempre tinha uma pergunta minha, que eu queria saber, muito prático, assim, sabe? Que é o quê? As crianças chegaram na escola. E agora? Como é que faz? Né? Aqui, por exemplo, o projeto é no turno da manhã. 8 horas chegou as crianças. Como começa? Né? Então, porque se a gente não tem aula, né? Se a gente não tem prova, se a gente não tem área do conhecimento fragmentada, se a gente não tem nota, não tem aula expositiva, como é que acontece esse processo? Então, a primeira coisa que a gente tem trabalhado é uma ideia que a Ana Tomás trabalha também, que eu acho bem interessante, que é a ideia da escola vazia. A gente começa o processo sem nada, a priori. Por quê? A ideia é o quê? Se eu já tenho as coisas construídas, se a criança chega e já está tudo determinado, os horários, que horário é cada coisa, quer dizer que ele não é um sujeito no processo de relação, porque tá tudo determinado sem ele. Então, nós ficamos abertos ao encontro.
nós ficamos dispostos a esse encontro e essa interação, tá? Então, o que acontece? Nessa abertura, então chegou, por exemplo, chegou as crianças às 8 horas, a gente recebe, sejam bem-vindos, como vocês estão, né? Aquilo, conversa, e, né, já senta em roda, e muito à vontade a gente começa como é a vida. Que é o quê? Conversar, como é que vocês estão, o que vocês acham, como é que foi as férias de vocês, a gente fez uma pergunta, o que vocês brincaram nas férias? Né? E isso vai surgindo assuntos. Vai surgindo assunto e tu vai organicamente ali dialogando. E aí tu já vai... E tudo é trabalhado. Então começa a falar um monte de gente junto, a gente tem uma palavra e um sinal para dizer, não, agora a gente só continua quando todos fizer silêncio e respeitando a ordem das mãos. Né? Então, eles já se desenvolveram bastante nisso. Então, né, respeitando essa questão das inscrições, eles vão falando como é que foi, compartilhando. E a partir dessa interação, vão surgir curiosidades, interesses. Porque o ser humano, isso é inerente à condição humana, ter interesse e desejo de aprendizagem. A gente não precisa forçar ninguém a querer aprender, todo mundo quer aprender. Todo mundo quer aprender alguma coisa. Claro, uns querem aprender como é que conserta o motor do carro, outros querem aprender a fazer bolo, outros querem aprender como é que faz um jogo no computador, né? Como é que programa. Mas todo mundo quer aprender. Isso é inerente à condição humana. Não quer aprender nada. Nós sempre queremos. E a criança, então, demais, né? Porque ela está pronta, querendo desvendar esse mundo. Então, por que na escola, aparentemente, às vezes, aparentemente não, verdadeiramente a gente percebe os estudantes desmotivados, sem interesse? Porque como a escola ela precisa, ela tem uma visão que não valoriza a especificidade daquele sujeito aprendente, ela não consegue, como ela é feita num modo de linha de produção, ela não consegue olhar para a necessidade e a curiosidade de cada um. Porque essa curiosidade genuína, ela é muito pessoal. Cada um quer aprender alguma coisa ao mesmo tempo. E a escola ela foi feita em um modo de linha de produção, por influência, inclusive, da Revolução Industrial. Então, acontece que todos têm que aprender a mesma coisa ao mesmo tempo. Então, tu não tem como dar vazão às curiosidades, que são caóticas e são individuais. Então, o que se faz? Sufoca a vontade genuína e substitui por um impulso, por um reforço negativo, que é o medo pela prova. E aí tu cria instrumentos de controle, dizendo, não, ó, se tu não estudar, tu vai rodar, eu vou te dar um X vermelho na prova, tu vai ficar abaixo da média, aí tu vai ser um repetente. Então tem toda uma política de coerção. Então substitui a vontade genuína pelo medo. E aí é óbvio que vai gerar desinteresse. Né? Então, o que acontece? Quando nós deixamos esse espaço aberto à curiosidade, as crianças começam a trazer assuntos, né? E é bem importante alguns valores, algumas perspectivas que são fundamentais nesse processo. O primeiro é acreditar na criança, no sujeito aprendente de forma geral. Porque a gente tem uma descrença à natureza humana. Parece que se o homem não estiver submetido a um controle rígido, se não tiver uma lista construída anteriormente do que ele tem que aprender, ele não vai aprender. É como se o ser humano não tivesse sobre um controle vigilante, ele não fosse fazer nada que prestasse. Isso todos nós carregamos dentro de nós mesmos, eu não estou me colocando fora. Em níveis diferentes, a gente não acredita no ser humano. Então, por isso a gente tem... Não, mas se não tiver um controle, ele nem vai querer só ficar jogando bola no pátio. E isso não é verdade. Ele pode querer jogar bastante bola no pátio, mas uma hora ele vai dizer, tá, mas e aí o que mais que tem que fazer? O que mais que tem para fazer aqui? Né? Normalmente ele quer jogar bola no pátio porque é o que ele não pode fazer. Bom, então o que acontece? Dentro dessa perspectiva, confiar, né? Acreditar no outro e na potencialidade do outro no seu processo de aprendizagem, que ele tem o direito
né, de participar da escolha dessa aprendizagem, e que isso pode ser potente. Que ele escolhendo, ele pode ter um caminho interessante. Essa é a primeira questão. Né? E confiar na relação. Sabe? Porque sempre, a gente sempre... Quando a gente tenda, a gente desconfia também, né, dessa relação. A gente pensa assim que se não vai dar, se a gente começar com essa ideia de escola vazia, não vai dar certo, tem que estar tudo organizado, senão vai dar é bagunça. Mas existe uma auto-organização nesse processo. Então, por exemplo, como é que surge um projeto, né, lá na Escola da Floresta? As crianças chegam, né, a gente faz uma roda, começa a bater papo, e aí surge um assunto, surge outro, e daqui a pouco tu vê que surge um assunto de interesse comum. Tu vê que eles têm, por exemplo, assim, o projeto de astronomia, né, que tem esse ano. Eles começaram assim, que legal, será que existe lua em outros planetas? Será que... Eles começaram a trazer várias questões. E nós, interessante, quem sabe a gente faz um projeto de astronomia? Vocês gostariam? Muito legal, vamos fazer, beleza. Então vamos lá. Aí eu pegava lá no quadro, né, nessa roda, mas utilizando o quadro para dar essa visibilidade. Tá, vamos lá. Como é que é mesmo? Existem luas em outros planetas? Eu botava uma pergunta. Aí outro dizia, tá, mas e como é que é essa coisa? Será que existe vida inteligente? Existe vida inteligente em outros planetas? Tá, mas como é que é essa coisa? O que é a camada de ozônio que eu ouço falar? O que é a camada de ozônio? E a partir disso, dessas curiosidades que emergem de um diálogo entre sujeitos que se respeitam mutuamente, surgem curiosidades. Isso é da condição humana. Se a gente começa a bater papo, vai surgindo coisas, dúvidas, interesse, e a gente começa a levantar isso. E esse é o roteiro. Esse começa a dar forma ao roteiro de aprendizagem, porque a partir da curiosidade da criança, eu vou conseguindo pensar os caminhos que nós vamos trilhar juntos. Aí, nesse primeiro dia, a gente levantou essas questões. No segundo dia, a gente já pegou, tá aí, pega o celular, outro pega o computador que a gente tem ali na sala, a gente não tem muita estrutura assim, tecnológica ainda, e aí vamos pesquisar. Aí a gente vai sempre trabalhando a habilidade em questão. Porque, por exemplo, eles queriam saber ali a velocidade da luz. Não interessa que eles memorizem, né? Para o projeto da escola, não interessa que eles memorizem a velocidade da luz, mas nos interessa se eles têm a habilidade suficiente de chegar até essa informação de maneira confiável. Então, como é que pesquisa? A gente já fala como é que pesquisa no Google. Como é que tu botaria para descobrir se existe luas em outros planetas? Eu botaria assim. Aí a gente vai explicando, gente, o Google ele não responde as coisas para ti. As palavras que tu coloca, ele encontra os sites que usam os mesmos. E aí a gente vai ajudando eles essa habilidade, selecionar o site, ler, entender o que leu, o exercício da leitura para que tenha essa habilidade de compreensão. Então, o nosso foco não são conteúdos, mas essas habilidades que vão surgindo. E é tudo, é difícil dizer, mas é tudo muito orgânico. Você vê, eles tiveram curiosidades, dessas curiosidades nós começamos pesquisas, dessas pesquisas surgem dificuldades deles em explorar e encontrar os sites, dessa dificuldade a gente tem mais outras questões para ajudar, e assim isso acontece de forma muito orgânica, a partir de uma relação de confiança. Alguém quer colocar alguma coisa? Fala, Tina. Uma pergunta, a Patrícia levantou a mãozinha. Vamos ouvir a pergunta da Patrícia. Fala lá, Patrícia. Lá vem eu, né, Tina? Minha cabeça fervendo aqui. Bruno, meu nome é Patrícia, eu trabalho em Mogi das Cruzes e a gente está nesse momento de ruptura o tempo inteiro, né? A gente constrói, desconstrói, constrói, desconstrói. Você acabou de desconstruir uma coisa que nós fizemos hoje, desculpa falar, mas eu já não sei mais como eu vou começar amanhã. Né, Dani? A Dani está aqui com a gente para também concordar com isso. Em primeiro lugar, eu queria falar da escola da Floresta, que eu achei fantástico a troca dos núcleos do nome, né? Copa, eu achei aquilo fantástico. A gente está tão... a gente fica tanto na casinha que eu nunca imaginei que poderia trocar o nome dos núcleos de aprendizagem. Eu achei perfeito isso daí. Então, isso mostra que, né, vai mudar e pode mudar e tudo bem também. Eu achei muito legal.
Hoje nós conversamos, né? Vamos fazer essas separações, porque nós começamos ainda, né? Estamos em dupla. Eu estou fazendo um trabalho à tarde, estou sozinha, mas estou tentando levar como comunidade, que às vezes é meio difícil, mas eu estou tentando. Ainda dou muita aula, porque tem hora que eu não sei o que fazer, eu dou a aula mesmo. Eu ensino o que é número par, o que é número ímpar. Hoje mesmo eu fiz isso porque eu não tinha ideias. E aí nós conversamos e vamos montar as oficinas, vamos fazer isso, vamos sair desse caminho, vamos lá, está demorando. Semana passada a gente ouviu a Edilene, por que a gente está demorando? Reunimos uma app, vamos fazer, ok, vamos fazer oficinas, vamos fazer, né, alguns mecanismos que a gente já sabe, ótimo. A minha dúvida é, o que eu vou fazer nessa oficina? Eu tenho que escolher uma oficina, nós combinamos. O que eu vou fazer? Eu não sei. Tá bom, pensei em uma contação de história, mas como que eu começo? Eu já tô levando algo pronto, não é isso. Então, assim, aí eu tô com medo, eu fiquei com medo hoje, até falei com as minhas colegas, falei assim, eu tô com medo de chegar lá e dar aula para minha oficina, eu não quero, mas às vezes eu tenho, né, não sei o que fazer, e agora não é isso, nessa visão de escola, né, vazia. Ainda temos muitas dúvidas, vamos conseguir chegar lá, mas o que eu faço? Meus colegas falam, vamos fazer oficina. Vê aí o que você quer fazer. O que eu quero fazer? Hoje eu não tenho segurança para dizer, né? O que eu quero fazer. Pensei numa contação de história, com uma caracterização, uma coisa que eu me sinta à vontade, legal. Mas eu já levo pronto, agora eu já levo tudo pronto, já levo a vozinha pronto, não sei. Então, eu não sei. Tô perdida. Que coisa boa, Patrícia. Muito bom ouvir tua pergunta, tuas questões, tuas dúvidas, tua insegurança. Eu vivi tudo isso, ainda vivo em um nível diferente. Isso é extremamente natural e saudável no processo, né? Porque a única maneira segura de, entre aspas, não errar é repetir fazendo o que a gente sempre fez, né? Então a vida ela é errante, a gente precisa se entregar ao desconhecido, porque só nos entregando esse desconhecido a gente pode criar o novo, mas com isso vem a insegurança e ela é inevitável. A gente precisa gerir ela, precisa gerir ela em nós e nas nossas relações. Então, por exemplo, fala, né, que dá para pensar mudar os nomes, né, que a gente botou ali raiz, copa, caule copa, mas sabe que, Patrícia, na real a gente pode tudo. A gente pode qualquer coisa. A gente pode fazer tudo de novo. Tudo que foi inventado pelo ser humano, e a escola foi inventada, pode ser refeito, né? Isso é importante a gente ter em mente que não precisa ser. Então, dá tudo mesmo. Tudo pode. Né? A princípio, claro, a gente vai desejar, né, o tudo que pode, mas aquilo tem que ter um sentido para aquele coletivo. Mas tudo pode ser refeito e repensado. Essa é a experiência, né? Mas ela é desafiadora. E assim, Patrícia, o que eu te digo? De fato, ouvir as crianças. Eles sabem, talvez tu não saiba o que fazer, mas eles sabem o que eles querem. Então, eu preciso dar tempo para essa relação e ter espaço de escuta. Porque, sabe o que acontece? O peso de ser professor é muito grande, porque a gente tem que resolver tudo. Então a gente tem que ir lá, meu Deus, eu tenho que chegar lá, eu tenho que saber o que eu vou fazer, eu tenho que dizer como é que é e como é que não é, eu tenho que saber todas as respostas para os anseios das crianças, e não é isso. A gente vai lá compor, né? E a composição, ela não precisa estar pronta. Ela precisa ter escuta, ela precisa ter... Então, eu posso ir e pensar dinâmicas e metodologias que me ajudem nesse processo. Mas olha que interessante isso. Isso é bem importante, porque a gente pode utilizar metodologias a serviço da relação e da troca, e não metodologias que eu acabe transformando em uma prisão. O que eu quero dizer? Por exemplo, uma enxada. Uma enxada é um instrumento, a metodologia também é um instrumento. Só que a enxada, ao pegar uma enxada, ela é útil, mas ela não está escrito que eu vou ter que plantar repolho ou vou ter que plantar rosa
Eu posso usar a enxada para medir, usando de referência, eu posso usar a enxada para coçar as costas. Então, quer dizer, ela é um instrumento útil e pode ser usado de inúmeras formas. A metodologia, é legal a gente ter metodologias dinâmicas como cartas na manga, que nesses momentos onde o grupo está trocando, ele está nesse diálogo, eu possa sacar isso para ajudar naquele momento. Mas veja, o foco ainda é a relação, ainda é essa troca. A metodologia, ela é como a enxada. Se eu tiver que capinar com as mãos, vai ser mais difícil. Então, se algum momento eu precisar capinar, eu puxo a enxada. Aí eu puxo as metodologias, os dispositivos. Mas se eu chego ali, não, aqui já está tudo pronto. As crianças, a gente está trabalhando pedagogia do projeto. Eles chegaram e a gente já tinha o projeto de robótica pronto. Bom, aí eu estou invertendo. O projeto, ele não está a serviço da relação, né? Ele está determinando as coisas. Então, os projetos, as metodologias dos dispositivos, eles são ferramentas. Mas é importante que eu tenha que estar sempre atento ao outro, à necessidade. E, gente, é incrível, mas funciona. Só que a gente precisa encarar, olhar para dentro mesmo, a nossa desconfiança das relações e do processo, né? Então a gente tem que estar lá e tu ir lá para escutar e entender. Gente, vocês vão ver assim, olha, que eles surpreendem o tempo todo. Vocês têm que ver cada projeto lindo que surge e é eles que dizem. E aí, o que eu faço? Por exemplo, a minha área é de humanas. A minha licenciatura é História, depois eu vou para o campo da educação ambiental, e aí eu comecei como facilitador do projeto de astronomia. Aí, tá, mas como? Bom, por várias questões. Primeiro, eu não sou o que professa, né? Não estou sendo professor. Então, eu não preciso ter tudo pronto na cabeça. Eu vou ajudar eles numa jornada. Porque, meu Deus, mas eu sou professor disso, como é que eu vou resolver se ele quiser? Não há problema, nós vamos descobrir juntos. Eu não estou ali para determinar o conteúdo, eu estou para caminhar com ele, do lado dele, ajudar ele nessa caminhada. E eu tenho meus contatos, o que eu fiz? Eu tenho um amigo aqui na Unipampa, que é a universidade que eu trabalho, que é físico e trabalha com astronomia, o Rafael. Tu não quer que sei o que lá? Ele dá, não, a partir da semana que vem eu vou lá contigo. Todas as segundas eu vou estar lá. Bom, arrumei um estudioso de astronomia. Porque é isso, tem 8 bilhões de pessoas no mundo, são infinitas possibilidades de gente para ligar, perguntar e convidar para nos ajudar a fazer um projeto, uma oficina, ou ajudar uma criança numa pesquisa individual de tutoria e assim por diante. Tem mais alguma questão aí? Alguma curiosidade? Tem sim, Bruno. A Patrícia ela colocou 2 questões aqui no chat. Você quer fazer as perguntas, Patrícia? E depois tem a Márcia Angélica também com a mão levantada. Eu coloquei assim no chat. Quando você fala de faz a roda com os alunos, eu ainda estou com essa questão da separação. Como se separam os alunos? Porque semana passada aprendi que todos estão na iniciação. Eu estou muito mais na iniciação do que eles. Mas, assim, eles estão em iniciação. Como separamos os alunos? Eles precisam se alfabetizar. Muitos, por conta até da pandemia e outros motivos que a gente já sabe, não sabem ler e escrever no 3º ou 4º ano. Eu tenho um aluno que não é alfabetizado no 4º ano. Então, assim, a minha preocupação em ensinar essa criança a ler e escrever, então, pensando em oficinas de alfabetização, né? Para que ele possa caminhar para outro nível quando os outros também conseguirem caminhar. Então, como separamos essas crianças? Porque se eles estão na iniciação, pensamos nas oficinas, mas como eu vou fazer essa pergunta? Você fez essa roda com a escola inteira? Você faz roda com salas separadas? O espaço físico de tudo isso? Como funciona essa dinâmica? É isso. No nosso caso, Oi. Alguém mais? Não ouvi uma voz. Bom, no nosso caso, nós temos um grupo pequeno, 22 crianças. Então, a gente reúne numa sala. Mas a gente é 200. Não tem problema, por exemplo. Tem inúmeras formas, tantas formas possíveis. É assim, ó. O interessante é pegar a mentalidade, como é que eu vou dizer?
a percepção de fundo, aí entende todas as respostas, que é o quê? Vamos dizer que o modelo convencional, o paradigma da instrução, ele é como uma linha industrial, então é tudo em sequência e tudo determinado, porque a fábrica não dá para, sei lá, no final e sair uma escova de dente e um ursinho de pelúcia. Ele vai sair tudo, escova de dente. O paradigma da aprendizagem está mais para o artesanato, então ele é muito único. É difícil dizer como. Eu poderia ter inúmeras formas. Poderia, Patrícia, separar. Cada criança que entra, tu entrega uma cartinha de uma cor. A cor que sair, elas vão se reunir na mesma sala. Isso eu estou inventando agora, não tinha nem ideia disso até essa pergunta. Aí tá, aí elas se reuniram de idades completamente diferentes dentro de uma sala, e aí vão ter educadores dentro de 2, 3 desses ambientes de aprendizagem. Aí essas crianças vão começar a tratar dos interesses. Aí aqui, daqui a pouco, a maioria diz, resolveu que quer estudar, por exemplo, sobre a música brasileira. E outros ali dizem, mas eu acho nada a ver estudar a música brasileira. Então, vamos ver o que tem nas outras salas. E aí a dinâmica começa a acontecer. Então, por exemplo, Patrícia, sobre a alfabetização, a gente tem muitos casos. No caso da Escola da Floresta, como é que funciona? Nós temos, às vezes, por interesse temático. Então, por exemplo, as crianças que não quiseram participar da astronomia, elas foram para outra sala e construíram uma outra proposta de projeto. Então, elas estão divididas nesses projetos por interesse. Não importa a idade. Então, tem os grandes, tem os pequenos, pelo interesse em comum com aquilo. A questão é que quando o menor for trabalhar aquilo, ele vai utilizar aquilo no próprio processo de alfabetização dele, aquelas temáticas, vai ser num nível diferente. Outras vezes, Patrícia, nós nos dividimos por por exemplo, esses ciclos que estão relacionados ao nível de autonomia. Então, lá no Raiz, as crianças não alfabetizadas vão estar no Raiz. E aí vão ter projetos também pensados para o Raiz. Só que aí, obviamente, a gente não vai trabalhar a aula fonética, bebi, bobo. Cada criança está fazendo um exercício que a gente chama de círculo de alfabetização, está fazendo um exercício a partir do seu tempo, do seu interesse, do seu nível de desenvolvimento dentro da alfabetização, se é silábico, se é pré-silábico. Então, essa criança está sendo atendida ali. Mas por que é um círculo de alfabetização? Porque é uma roda, são mesas, e uma criança está trabalhando com joguinho, juntando letras. O outro já está escrevendo, né? Porque eles estão em níveis diferentes. Então, aquele está se aproximando das letras. O outro, e é isso, os educadores vão indo entre os ambientes, fulano, quem sabe tu faz um joguinho, quem sabe tu faz um desenho disso. Eles estão no mesmo ambiente, trocando uns com os outros, porque daqui a pouco outro diz, mas bola é assim, ó, o B com o da bola é o mesmo da bolacha, outro, é mesmo. Então, é um círculo, porque eles estão aprendendo e exercitando juntos com o auxílio dos educadores. Então, às vezes, a gente está separado pelos ciclos e às vezes por interesse temático, aí mistura tudo. Mas amanhã pode ser, Patrícia, que surja outro sistema de divisão que a gente vai criar. Então eu digo assim, se vocês não querem fazer uma sala com todo mundo, divide em 3 grandes grupos e depois vê, mas a gente viu, os tutores viram que essas crianças estão no nível de alfabetização, bom, então vamos fazer uma iniciação, ou vamos inventar outro nome para esse ciclo, beleza. Quem é que vai trabalhar nesse? É muito orgânico, é estar aberto ao processo, estar com a escuta muito ativa, escuta profunda, né? Estar disposto a ouvir a criança, estar disposto a entender os anseios, as curiosidades. Mas, assim, existem muitas formas de divisão. Nós, no projeto Escola da Floresta, hoje, nós nos dividimos por interesse temático dentro dos projetos, por os ciclos de aprendizagem que estão relacionados ao nível de autonomia. Então, normalmente, no Raiz, estão as crianças que estão em fase de alfabetização. Por exemplo, a nossa divisão, ela não é igual
ela por uma necessidade nossa, igual ao, por exemplo, ao que a Edilene, o pessoal da Escola Aberta faz. Então, por exemplo, a gente procura deixar esse assim, bem básico. Vamos dizer, se eu aplicasse a ideia da Edilene, lá seriam praticamente todos iniciação. Então, a gente resolveu iniciação ser mais básico ainda para poder ter outro. Mas por quê? Pela nossa necessidade. Não existe maneira certa nem errada. Existe estar atento às necessidades do coletivo e ter criatividade e coragem de fazer diferente. E pensando. Isso que tu falou, Patrícia, meu Deus, a gente fez e desfez. É assim. Quando a gente começou em 2000 no ano passado, gente, os primeiros meses a gente foi muito angustiante, porque a gente também era a primeira vez, apesar de eu conhecer essa metodologia, a primeira vez que a gente estava ali com uma educação formal, dentro de uma escola formal. Então, assim, gerou muita insegurança, coisa que agora, no segundo ano de 2022, cara, as crianças vão sozinhas. Elas chegam, fazem assembleia, levantam a mão, argumento, discute, sabe? Foi lindo, foi tudo assim, ó. As crianças pegam muito rápido. Por isso que eu digo, o mais desafiador nessa transição não é aprender a fazer diferente, isso é fácil, é desaprender e acreditar que tudo aquilo que está na gente, todas essas verdades pré-estabelecidas, elas podem mudar. 90% é desconstrução, 10% é construir o novo, porque daí é estar aberto ao processo. O difícil mesmo é se desconstruir. Bruno, deixa eu só dar uma palavrinha que eu acho importante. Como a gente está aqui com 2 secretarias de educação, eu tenho certeza que pode estar pipocando na cabeça de alguns professores. Nossa, mas essas divisões aí, será que pode? Será que a lei permite? Está na LDB. A LDB permite a divisão de crianças por área de interesse. Então, tudo isso está respaldado na lei. Vamos partir para a próxima pergunta, Bruno. A Márcia Angélica está aqui com a gente. Márcia Angélica, faz sua perguntinha. Boa noite. Estão me ouvindo? Legal. Bruna, eu sou da mesma escola que a Patrícia. A nossa discussão foi hoje fervorosa das oficinas, né, de aprendizagem. E a sua colocação agora tirou as minhas dúvidas. Mas o que eu penso sobre as oficinas? A gente está atendendo uma necessidade do momento da alfabetização, mas não quer dizer que dentro das oficinas nós vamos estar no modelo instrucional. Estaremos ouvindo, sim, as crianças na aprendizagem. E a oficina é um primeiro momento para desconstruir, porque nós não sabemos como fazer. E no nosso caso, são 3 salas de 24 alunos, e não temos outros espaços a não ser salas de aula. Outros espaços, nós estamos utilizando merenda, corredores com tablet, chão. Então, assim, está tudo muito dinâmico. A nossa cabeça está fervendo. Então, os seus nomes, assim, Raiz, Caule, veio a calhar, porque nós pensamos que nós estamos na nossa escola só com iniciação. E quando você fala da alfabetização, essas primeiras oficinas que nós estamos pensando em fazer, gostaria de saber se poderia ser assim, misturando os alunos do 3º, 4º e 5º ano. É o nosso primeiro momento de mistura de alunos, porque, por enquanto, nós estamos com a escola humanizada, cada um na sua sala, com seus 2 professores. É a nossa primeira ideia de misturar alunos, utilizando, agora, meninas, né, Patrícia, Dani, minha equipe que está na reunião, a planilha que vocês fizeram do Já Sei e Posso Ajudar, ela pode calhar no tema das oficinas, pegar alguma coisa que as crianças têm ali que elas estão precisando e nós fazemos a oficina dentro das curiosidades delas. E também uma pergunta para a Tina e para o Bruno. Neste primeiro momento, nós estamos pensando em fazer uma vez por semana, 1 hora, e eles trocarem de oficinas, escolherem 2 tipos de oficina. As crianças vão escolher dessas salas, com exceção das que precisam ser alfabetizadas, que nós queremos separá-las
para ficar todas na mesma sala, terceiro, quarto e quinto, para trabalhar a alfabetização, porém dentro da curiosidade dela. Eu quero saber se, por acaso, esse é o caminho ou se nós estamos engessando de novo a alfabetização, a aprendizagem e estamos saindo da linha. Acho que consegui consegui fazer compreender? Com certeza, Márcia. Saindo da linha, tá, mas é o que a gente quer sair da linha, né? A gente tá na linha para compor. Então, indo muito bem, é isso. E estar aberto, assim, né? Porque, por exemplo, Márcia, tu coloca a questão, assim, né, de misturar. E ver, né? A vida é misturada, né? Nossos filhos, eles têm... Eu tenho 3 filhos, eles são misturados. E eles aprendem misturados, né? E eles aprendem com os vizinhos ou quando brincam com outros amigos e eles não estão separados em série. Então, olha como é interessante, a vida é assim, né? Nem sempre existiu escola. Grandes gênios da humanidade nunca entraram numa escola. Isso não quer dizer que desfazer a importância social da escola, mas é entender que a aprendizagem acontece o tempo todo, né? E essa mistura ela é muito potente, porque, cara, crianças e jovens de idades diferentes, há pouco a gente botou esses dias um videozinho lá no Instagram do projeto, né? Aí uma criança ajudando a outra aqui estavam trabalhando ali com material dourado, investigando umas questões de matemática, e aí o outro ajudando. E é isso, sabe? Começa a gerar interações entre os mais velhos e os mais novos. Então, vale tudo. Então, por exemplo, tem momentos que a gente também separa o pessoal em fase de alfabetização. Outros momentos não. E eles também aprendem nesse outro momento, né? A gente aprende a se alfabetizar olhando. Eu não sei se vocês lembram, eu lembro quando eu estava no processo, eu andava na rua olhando as placas, de carro com a mãe e com o pai, olhando tal coisa. Isso é exercício de alfabetização, né? Ler, pegar um livro, não, vamos ler agora, mas eu não sei ler o livro. Não, pega o livro aí, vai lendo as imagens. É um exercício, então, tudo se produz aprendizagem, né? E é muito bacana, eu acho que é bem legal essa coisa das oficinas. Dá para experimentar momentos, de fato, com o pessoal da alfabetização para trabalhar assim, né? Que não precisa ser por aula. Também dá para, em alguns momentos, ter atividade junto. No nosso caso, isso é uma escolha, né? Um ponto de vista de cada projeto. Nós trabalhamos as oficinas, o conceito de oficina quando ele é muito, muito prático. Assim, por exemplo, oficina de pão, vai aprender a fazer pão. Se eu falar em um projeto de culinária, um projeto até de pão, aí eu já vou buscar entender a química, a física, a temperatura, como o fermento reage, por que o pão cresce. Quando é esse olhar de múltiplas áreas do conhecimento que vão surgindo e emergindo de forma transdisciplinar, aí nós chamamos projeto. Aí oficina é quando é prático, né? Aprender a fazer pão. Não vamos ficar... Então, mas isso aí é uma questão... Não é o jeito certo ou errado também. É a maneira como a gente trabalha, né? Mas achei bem interessante. Pode daqui a pouco criar uma oficina, um projeto, não sei como é que vocês vão chamar, falou na curiosidade, curiosidades. Agora nós vamos se reunir aqui para falar das nossas curiosidades. Porque cada um traz uma coisa que acha legal aí, que acha curioso, que gostaria de saber. Só que tem que ter cuidado nisso, porque às vezes, dependendo da maneira quando a gente chega, a gente intimida e gera um bloqueio e aí ele, né? Às vezes é legal numa conversa informal, as curiosidades começam a brotar organicamente. Aí faz um projeto, imagina, cada um daqui a pouco vai lá e vai pesquisar, vai descobrir, eu tenho curiosidade de como é que funciona uma televisão. Ótimo, maravilha. Então a tua atividade vai ser pesquisar como faz uma televisão, depois tu vai compartilhar com o grupo. Pronto. Tá feito um projeto lindo, maravilhoso, inventamos agora. E assim tu tá disposto, as possibilidades são muitas. O conhecimento ele não é fragmentado originalmente, né? É o que eu já conversei, eu converso com a Tina, né? Na vida lá fora não tem
a separação de física e química e matemática, é a vida. Eu olho para a montanha, vejo a montanha, vejo o pássaro ali voando. Não tem, não, isso aqui é biologia, porque ele é um pássaro. Não, mas o voo do pássaro já é química, porque afinal de contas, química não, desculpa, é física, porque tem o deslocamento, não, é a vida. A gente que pega a vida, que é dinâmica e complexa, interrelacional, e passa a dividir em campos, né? E quando a gente está nisso, as coisas vão emergindo já transdisciplinares. Então, a gente está no projeto de horta, e daqui a pouco, daquilo a gente estuda, obviamente, biologia, mas daqui a pouco a gente está estudando história, está estudando matemática, geografia, tudo a partir da horta. Tudo pode, tudo dá, desde que a gente esteja aberto a perceber o outro, dialogar e acreditar nesse processo. Márcia Angélica. Vou terminar, Tina, desculpa, só para terminar a última colocação. É errado, por exemplo, errado nunca vai ser, né? Tudo a educação humanizada é respeitado. Mas, por exemplo, nós temos salas da educação humanizada que os professores já estão trabalhando nesse campo. E aí tem alunos querendo saber sobre pet shop, sobre fazer cupcake, as professoras estão buscando as parcerias aí com mães, que tem isso, com ex-alunos, para poder ensinar a ser goleiro, com o aluno que quer ser goleiro, está caminhando. Porém, eu fiz uma coisa esses dias, eu peguei e falei, gente, se alguém quiser saber sobre planta, lembra que tem um pé de amora que precisa ser cuidado? Eu estou dando umas dicas assim do que nós, enquanto escola, temos e precisamos ser cuidado para que eles possam participar na prática. Está muito errado? Posso juntar útil com agradável e passar essa responsabilidade aí do pé de amora, por exemplo? Perfeito, ótima pergunta, Márcia, porque fala. Só um pouquinho, Bruno, por gentileza. O que eu queria falar era sobre a oficina e a alfabetização. Então, espera aí, segura aí a pergunta da Márcia Angélica, eu vou voltar na oficina de alfabetização, porque, afinal de contas, eu passei 3 anos. Aqui, alguém com o microfone aberto. E lá, exatamente o que eu fazia era a oficina de leitura, que era um reforço para a alfabetização das crianças. Então, eu acho alguns complementos aqui, o Bruno já falou muita coisa legal, mas algumas coisas que eu acho legal falar sobre a oficina. Primeiro, as oficinas elas eram oferecidas, e o jeito que a Patrícia falou aí está super certo, pode pensar numa oficina e oferece a oficina, coloca numa folha, num cartaz, numa cartolina, e coloca no lugar onde as crianças passam. Você vai saber se aquela oficina é legal ou não, se tiver inscritos ou não. Tinha oficina que o povo oferecia e ninguém se inscrevia. Aquela oficina não acontecia, entendeu? E a oficina de leitura, como ela fazia parte de um reforço da alfabetização, então eu recebia 2 tipos de crianças. Eu recebia as crianças que se inscreveram porque queriam estar na oficina de leitura com a Tina, e eu recebia também crianças que foram orientadas por seus tutores, que seria muito bom que eles se inscrevessem na minha oficina. Então, no de alfabetização, acontecia isso, que não era algo que era muito normal de acontecer nas outras oficinas. Vai ter a oficina do pão, né? Não era muito comum algum tutor e falar, olha, seria muito bom que você fizesse a oficina do pão, que normalmente as crianças iam e faziam. Mas a de alfabetização, a de leitura, alguns tutores chegavam a orientar os tutorandos, tudo bem que quem se inscrevia era sempre a criança, né? Não era o tutor que escrevia o nome da criança no cartaz. Quem escrevia era a criança, por entender que aquela oficina seria bom para ele. Então, acho que a oficina de leitura, ela é bem importante e ela ajudava, sim. E eu recebia na minha oficina, no mesmo momento, crianças de 4 a 13 anos. Né? Eu tinha crianças alfabetizadas e crianças não alfabetizadas. É isso. Bruno, volta lá na... Legal, obrigado aí por complementar, Tina. Márcia, a questão, eu achei fabulosa a tua pergunta, porque
porque, assim, nós somos sujeitos desse processo também. Né? A gente não se anula enquanto educador, e o nosso papel é diferente do papel do aprendiz, mesmo que nós somos educador, educando, ele educando, educador, nós temos um papel que é diferente ali. Então, não há, como falou a Tina, não há problema nenhum. Então, tem momentos que a gente vai dizer, não, ó, isso é assim, que precisa. Então, e por exemplo, o que eu quero dizer sobre isso? Tu tá vendo uma necessidade ali da Moreira, tu tá percebendo uma necessidade da escola, tu compartilhar e trabalhar isso é super bacana, porque não precisa, né? Porque o que acontece às vezes? A gente nem tudo tem que surgir das crianças, porque nós também somos sujeitos. A questão é que a gente não vai impor isso. Não, agora todo mundo vai fazer. Pô, tu teve uma ideia legal, tu achou uma coisa importante, vamos conversar e vamos ver. Então, tu tá trazendo uma necessidade, tu tá olhando para uma necessidade de um ser vivo que está ali, e isso é parte da interação e do trabalho do educador. Não há problema nenhum, né? Agora, dizer como que a gente pode fazer? Agora você dizer, não, agora é o seguinte, vai ter uma escala, segunda-feira é o fulano, terça é o fulano que vai aguar, quarta é não sei o quê. Bom, aí a gente tem um problema. Agora dizer, olha, gente, nós temos um desafio, nós temos uma Moreira e a gente precisa... Como é que a gente vai fazer? Eu acho que a gente pode dividir. E aí vai surgir, e essa construção vai acontecer. Então, nós opinamos, nós participamos, nós sugerimos, nós decidimos. Também, porque a gente é parte da relação. A gente só não faz isso sozinho. A gente não faz isso fora desse diálogo. Deixa eu ver, tinha uma questão ali. Foi perguntado sobre uma oficina de contação de histórias. A lógica é a seguinte: tem pessoas que querem ouvir histórias? Se tem, ótimo. Se não, não faz sentido. Essa é a percepção, é ver que tem necessidades que emergem. E elas são bem-vindas. E como a gente vai organizar? Contar história é muito legal, e provavelmente vai ter muita gente interessada em ouvir história. Mas o importante é eu entender que o paradigma da aprendizagem, eu estou trabalhando a serviço de um processo que está relacionado intimamente à cognição do outro. Então, eu tenho que respeitar isso, eu tenho que estar nesse diálogo, nessa interação, onde eu vou vendo, olha, vai ser muito bom contação de histórias para os pequenos ali que estão em processo de alfabetização. Aí eu posso chegar lá e sugerir, chegar lá para os pequenos que estão em alfabetização e dizer, e aí, pessoal, o que vocês acham da gente ter conversa com os educadores, que a gente tem um momento para contação da história, o que vocês vão achar? Eu acho legal, vamos fazer, não sei o quê. É isso, experimenta, e daqui a pouco tu faz um, faz 2 dias, no terceiro começou a ver que não dá certo, termina, sabe? É se permitir experimentar, vivenciar. Tem coisa que vai começar e não vai vingar, tem projetos que vão durar anos, tem projetos que... Né? É isso, tá aberto para construção coletiva, atento à necessidade. Então, contação de história é legal, assim como muitos temas. O importante é a gente não oferecer antes da necessidade. Dizer, eu trouxe um projeto, assim, eu tenho uma aula aqui fantástica explicando como funciona o motor de um carro. Tá, mas alguém está interessado em saber? Né? Então, é melhor a gente ver os interesses e começar a alimentar. Eu brinco que o papel do tutor, do educador no paradigma da aprendizagem é dar esse alimento para esses seres. A gente vai nutrir e cada um é como uma plantinha, vamos dizer, né? Então tem uns que vão precisar de uma quantidade de sol, de um nutriente diferente. Então a gente está ali para ajudar, mas as necessidades é dele. A gente está ali para ajudar a suprir essas necessidades. Mais alguma questão? Mais alguma dúvida? Sim, tem sim, Bruno. Tem 2 mãozinhas levantadas aqui. A primeira é do Diego. Diego, pode fazer a tua pergunta. Abre o microfone, amigo, fica mais fácil de escutar. Boa noite, Bruno. Boa noite, Tina. Boa noite a todos e a todas. Muito feliz, muito alegre de estar com vocês aqui essa noite. Muito obrigado, e Bruno, por dispor um pouco do seu tempo aí para
compartilhar conosco essas experiências, né, tão maravilhosas e gratificantes. Sou Diego, de Mogi das Cruzes também, sou da mesma escola de Márcia Angélica, de Patrícia, em período integral. No período da manhã faço dupla com Patrícia, no período da tarde com Regina, e essa questão, né, até que você mesmo, Bruno, disse no início, da questão das crianças aprenderem por interesse, né, eu estou, assim, impressionado como para nós se tornou isso também uma realidade no nosso trabalho, né? O peso da obrigação que temos com o nosso trabalho, ele tem se tornado tão em menor proporção, se a gente for comparar, a vontade, a alegria que estamos tendo de estar fazendo o que nós acreditamos, o que amamos e fazendo realmente assim com muito gosto. Então é muita felicidade. Bom, prosseguindo então as questões de nossa escola, que conversamos muito hoje, inclusive, como disse a Angélica, eu pensei numa oficina, né, para escrevermos um livro coletivo, um ou mais, dependendo do que for acontecendo. Como seria isso, né? A minha intenção inicial foi já unir um grupo por interesse de escrita, de escrever um livro e tudo mais, e já também procurei essa questão para conseguir trabalhar a questão do interesse individual de cada criança. Na sala 2, por exemplo, temos um mural enorme, que foi uma das primeiras ações que fizemos no início do ano, de perguntar a cada criança o que eles queriam ser no futuro, o que eles queriam saber, e isso está bem destacado ali no nosso mural. Todos os dias visitamos e revemos isso. E qual seria a proposta? Na oficina de escrita, perguntaria aos alunos novamente, e já utilizando uma base que temos, mas também no momento perguntaria o que cada um quer aprender, o que quer pesquisar e tudo mais. Faríamos essas pesquisas e os resultados, por exemplo, algum poderia pesquisar sobre cálculo, outro sobre como fazer bolo, etc. E essas pesquisas, essas descobertas, passariam a fazer parte da história que iríamos escrever. Então, eles introduziriam esses conteúdos, que fôssemos essas descobertas, na história. E, à medida que o tempo for passando, vamos reunindo vários capítulos, e essa coletânea de capítulos torna-se um livro, né? E aí eu queria perguntar para você, para a Tina, para os colegas, para as colegas que pudessem contribuir, o que vocês acham, qual é o parecer de vocês sobre essa proposta, também que poderiam nos deixar de dicas, ideias para que pudesse dinamizar, complementar, para que alcançasse o objetivo que nós temos. É isso, obrigado. Diego, muito legal, acho que é uma excelente ideia. E é um coringa, né? Tem várias coisas que eu chamo que são coringas, assim, que não tem muito. Porque o trabalho escrito tem tantas coisas, né? A gente fez, assim, daqui a pouco tu pode dizer, tá, o que vocês querem? Uns vão querer mangá, outros vão querer história em quadrinhos, outros vão querer fazer poema, né? E isso, tem inúmeras formas de se trabalhar isso. Eu acho que é uma ideia bem bacana. A gente já teve questões bem parecidas aqui, também de construção, e a gente entrou em contato com escritores de livro infantil, aí ele foi lá, né, tem um que esteve presente ali na escola, outro foi por videochamada, ele falou como é que era o processo criativo, como é que ele desenhava, como é que ele botava o desenho né, porque a gente pegou muito de juntar a questão da escrita com a arte visual, né, com o desenho, então, e aí eles já se apaixonam, porque todos gostam de desenhar, a maioria, e aí já mistura essas coisas, e era bem interessante, né? Eu acho bem legal, Diego, vocês têm várias ideias legais, e é isso, é ir largando, mas assim, sempre o processo, ele não está prontinho, o importante é quando entrarem as crianças, tu tem uma ideia, mas essa ideia, ele é como um molde aberto, ele cabe tudo ali dentro. Porque para que a gente possa também ter espaço para se surpreender.
e ter espaço para abrir mão de uma ideia inicial, porque o coletivo de crianças está levando para um lugar que muitas vezes vai ser mais potente do que a gente tinha imaginado, né? Mas também não abrir mão do papel do educador, né? Com a responsabilidade, com o que ele precisa estudar ali, né? Com a entrega das atividades que foi acordado, né? Porque às vezes quando a gente fala desse paradigma, muita gente acha, é bagunça, cada um faz o que quer, e não, pelo contrário, ele é extremamente organizado e trabalha muito forte a responsabilidade. Como é que eu vou chegar para uma criança que nunca pôde escolher aquele tema, dizer, tu é irresponsável porque tu não estuda. Mesma coisa, eu não posso chegar para o Diego e dizer, Diego, tu é muito irresponsável, tu não está estudando engenharia mecatrônica. O Diego vai dizer, mas e eu quero estudar engenharia mecatrônica? Ah, não, está sendo... Agora, quando a criança diz, eu quero, tá, quer, beleza, vamos fazer um roteiro junto? Vamos investigar essas coisas? Tá bom para ti? Tá bacana? Gostou? Esse é o prazo? Vamos decidir? Tu acha que esse tempo é bom para te entregar? Aí chegou e a criança não trouxe? Ela tem que dar uma explicação. E ela está trabalhando uma responsabilidade porque ela participou da decisão. Eu não posso trabalhar a responsabilidade de alguém que não assumiu essa responsabilidade por escolha. No momento que assumiu, sim. Então, a gente é super atento ao desenvolvimento da aprendizagem, à qualidade, à responsabilidade, mas o processo, ele escuta, porque ele trata o outro como sujeito, né? Porque se eu tenho uma lista, isso é muito importante, a gente às vezes demora anos para se dar conta do absurdo que é, porque se eu tenho uma lista de conteúdos pronto, eu tenho ali um currículo que diz tudo que eu tenho que dar no ano, e eu ainda nem conheço as crianças que vão estar diante de mim, e eu já sei tudo o que elas querem aprender, elas não são sujeitos, elas são objetos, elas são receptáculos do conteúdo que eu estou enfiando nelas. Porque não vai importar se ela é branca, se ela é negra, se ela é indígena, se ela vem do Piauí, do Amapá, se ela vem do Rio Grande do Norte, está tudo decidido sem ela enquanto sujeito. Então não é uma relação sujeito-sujeito. Eles são tratados como receptáculos, aquilo que o Paulo Freire chamou de educação bancária. Eu vou ali depositar algo. O centro é o quê? É a informação. Eu vou lá botar a informação. E aí, quando a gente está nesse processo onde o centro não é mais o currículo, o centro não é mais uma lista de matérias que eu tenho que colocar no outro, queira ele ou não. O centro é a aprendizagem dele, é o desenvolvimento dele, ele vai aprender. Então isso, Diego, é muito legal. E esses projetos, eles são muito bacanas, mas é importante sempre manter essa postura de construir junto, de ouvir, de escutar, e de quando construir o roteiro, o processo, eles participem disso, eles opinem, e a partir desse diálogo se produz. Porque eu já vi, por exemplo, pode acontecer das crianças escolheram a temática do projeto. Escolheram a temática do projeto e aí eles não falam mais nada. Agora eles têm que ir lá e estudar tudo que o professor... Também não. Ele participa da escolha, mas depois eles vão construindo a jornada junto nesse diálogo. Muito bom, obrigada, Bruno. Ainda tem uma pergunta da Amanda. Amanda, pode fazer a tua perguntinha. Olá, boa noite. Eu sou de Mogi das Cruzes. Eu não trabalho em dupla ainda com a minha turma, né? Eu tenho uma turma de 5º ano. Então, assim, eu estou indo bem a passos bem pequenininhos. Só que, assim, antes de eu começar algum projeto, eu achei melhor mostrar como funciona o processo de um projeto, né? Então, eu dei um tema para eles e eles trabalharam com esse tema da forma que eles quiseram, né? Então, uns vão apresentar, eles ainda não apresentaram, eles já fecharam o projeto, vou apresentar semana que vem, cada um vai apresentar de um jeito. Então, um fez cartaz, o outro quer passar nas salas para fazer divulgação, outros vão tem um grupo que vai apresentar teatro, enfim. Então,
para que eles entendessem como é a construção de um projeto, né, e a estrutura de um projeto, eu achei melhor começar por esse ponto. E aí eu vou organizando assim, olha, isso ficou legal, isso não ficou, e aí fechamos esse projeto que nós vamos entregar na semana que vem. Outro ponto é o trabalhar em grupo. Então, eu tenho muita dificuldade com eles, deles entenderem que quando eles estão em grupos, eles precisam discutir a ideia e chegarem a uma conclusão para registro. Então, mesmo eu trabalhando os conteúdos do dia a dia ali da aula, né, das atividades que eles estão fazendo, eu deixei que eles ficassem em grupos, pedi para que eles ficassem em grupos, dentro dos grupos de amigos mesmo, para que eles ficassem mais à vontade, e dentro desses grupos que eles discutissem sobre as atividades para chegarem à conclusão das respostas. Só que quando eu vou fazer a tutoria, vamos dizer assim, o processo da tutoria nas mesas, né, nos grupos, eu vejo que cada um respondeu de um jeito. Cada um tem uma resposta diferente, ou seja, eles estavam dentro do grupo, mas eles não conversaram. A minha dúvida é assim, existe um outro caminho para se trabalhar, porque aí a minha dificuldade é eu começar com o projeto, a gente já fez o levantamento dos interesses, eu já fiz o levantamento dos interesses deles. Então, por exemplo, a maioria são assuntos voltados ao espaço. Ou seja, eu tenho um grupo, a minha turma são 28 alunos, mas eu tenho cerca de 20 alunos que querem falar sobre o universo. Então, eu não posso formar um grupão. Então, eu já vi com eles que a gente vai formar subgrupos, vamos dizer assim, os interesses mais próximos para a gente começar a estudar isso. Só que antes de eu entrar nesse processo da pesquisa deles, a gente também não iniciou porque a gente não tinha internet, mas agora a gente está com internet na sala, então agora a gente vai começar a entrar mais a fundo, né, da pesquisa. Mas eu queria que eles entendessem esse trabalho em grupo, porque eles vão precisar desse contato, dessa conversa, para eles poderem fazer o registro deles, para eles terem as ideias dos outros, para eles criarem também as deles. Eu queria ver com vocês, se vocês tiverem essa dificuldade, porque vocês estão, embora vocês tenham uma grande experiência, vocês estão há pouco tempo. Se vocês tiverem esse processo, se você poderia me dar um outro jeito de fazer isso, para que eu entrasse logo nesse projeto. Obrigada. Não sei se ficou claro. Ficou claríssimo. Começando nessa questão em grupo, tem uma fala interessante que eu lembro da minha trajetória enquanto estudante, vocês vão lembrar, que era sempre aula, né, individual, cada um na sua carteira, ali na sua classe. Aí de vez em quando, a pessoa fazia, era um momento especial, fazia um trabalho em grupo. Aí fazia grupo e virava uma zoeira, jogando bolinha de papel, coisa assim. A professora dizia, vocês não sabem trabalhar em grupo, nunca mais vou fazer trabalho em grupo com vocês. E isso é louco, porque é óbvio, né? E se não viver esse processo, nunca vai saber mesmo. Então, o não saber, o desafio, ele é parte do processo de aprendizagem. Olha que interessante, é que a gente faz parte de uma sociedade produtivista, então a gente está muito focado no produto, mas o produto tem um processo, e esse processo ele é importante. Então, eles não saberem e experimentarem o não saber, e eu ter paciência e auxiliar eles nesse processo, é inevitável, não tem como ser diferente. Então, eles não vão saber mesmo, eles vão fazer cada uma coisa. Mas a gente vai estimulando eles sem a expectativa de que eles deveriam estar fazendo. Porque daí eu já estou transferindo o meu anseio enquanto educador e não. Aí eu saio do paradigma da aprendizagem. Se eu ficasse, já eram para estar sabendo. Não, eles estão no tempo deles. Mas eu vou ajudar eles para qualificar esse processo de aprendizagem e eles conseguirem fazer um trabalho em grupo onde eles possam, de fato, trabalhar em grupo, né? Então, eles passaram a vida inteira trabalhando sozinho, é difícil trabalhar em grupo.
eu trabalho em grupo há muitos anos, ainda tem desafios enormes no trabalho em coletivo, né? Se tu tem uma decisão democrática, tu vai demorar muito mais tempo, às vezes, para encaminhar as coisas do que tu tivesse uma decisão autoritária. Mas é parte do processo, é inevitável. E aí vem uma riqueza dessa relação dialógica ali. Então, eles não vão saber mesmo. Eles não vão saber e eles vão ter dúvida. E a gente vai ter que ter paciência, vai ter que ajudar, vai ter que acompanhar, vai ter que dizer, talvez, tira o caderno. Então, não, agora é o seguinte, vocês vão conversar e depois eu quero que vocês digam. E vai acontecer. E tá nesses grupos. Isso é muito legal que tu falou em dividir em grupos. É meio orgânico essa divisão em grupos menores, porque tu vai ver que tem uns que estão pensando nas naves espacial, uns já vão ter essa coisa para engenharia, não, quero saber, eu gosto do foguete. E aí tu já, né, esse é o grupo do foguete. Não, esse aqui é das estrelas. Sabe? E vai indo. Isso é muito orgânico. Esses grupos vão surgindo a partir do interesse. Eles sentam em roda, eles conversam, dessas conversas surgem dúvidas, surgem curiosidades, dessas curiosidades tu vai ver que algumas delas são agrupáveis, desse agrupamento eles começam a trabalhar junto, trabalhando junto eles vão ter dificuldade de trabalhar junto, a gente vai auxiliar nesse processo, tá tudo bem, é isso mesmo. Outra questão que tu colocou sobre explicar a metodologia. É interessante desde que isso não se torne chato, pode se tornar chato, porque às vezes é melhor eles começar a fazer, e aquela coisa ser meio caótica, e desse caos surge a necessidade de uma organização sentida por eles. Deixar a metodologia ser necessária. É mais ou menos assim, a gente vai... Imagina, no Brasil é muito comum as crianças gostarem de jogar bola, né? Mas elas gostam de jogar bola porque a gente não elas não são introduzidas na bola com uma aula de futebol. Porque se daqui a pouco dissesse assim, não, tem uma técnica do chute, e aí tu tem que ter tantos metros da goleira, corre-se o risco da gente trabalhar demais a estrutura metodológica antes da prática com eles, que antes de chegar no tema eles já desanimaram. Mas a metodologia é fundamental. Eu só estou dizendo que talvez ela ir surgindo e eles ir desenvolvendo a metodologia junto, dizer, não, mas espera aí, falando todo mundo junto, por exemplo, a gente criou o dispositivo de levantar a mão no momento que eles mesmos entenderam que não tinha como todo mundo falando junto. Eles sugeriram, não, a gente tem que criar alguma coisa. E claro, e nós ali no meio, a gente pode, quem sabe a gente faz assim, quem sabe assado. Então, trabalhar a metodologia como o caminho é muito legal, mas ele deixar surgir a dúvida, deixar surgir o problema. Os trabalhos em grupo foi isso, tu viu o problema. Não, olha, trabalhar em grupo é assim. Não, deixa não dar certo. Deixa errar. Isso é interessante, cara. A gente trabalha muito e é sempre uma autoanálise o tempo todo, porque a gente quer evitar o erro das crianças. E o erro ele é importante, porque ele constitui o processo de aprendizagem. Então, eu olhando assim, às vezes, lá no projeto, por exemplo, de marcenaria, eles fizeram um integral bambu, é tipo um trepa-trepa em formato de pirâmide que eles fizeram, e antes eles fizeram com palitinhos de churrasquinho e borrachinhas, e aí tinha toda a medida, era inteiro, 2/3 e 1/3, cada peça, tinha toda uma coisa lá. E aí eu vi eles fazendo errado. E eu sabia que aquilo não ia dar certo no final. E eu poderia ajudar eles a evitar a frustração. E aí eu me via inseguro, dizendo, meu Deus, eu tô louco para dizer, não, se tu fizer assim vai dar errado. Deixa errar. Porque esse é o processo de aprendizagem. Deixa errar, porque é de erro. Eu gosto muito da ideia da história do Thomas Edison, cara, para mim, que diz, né, que disseram que perguntaram, porque ele fez 1000 vezes, né, ele errou, ele teve 1000 tentativas antes de chegar à lâmpada, e aí um dia pergunto para ele, tá, mas tu não ficou chateado, não ficou de cara, não pensou em desistir? Errou 1000 vezes, ele disse, eu não errei 1000 vezes, a invenção da lâmpada tinha 1000 passos. Porque é isso, a vida é errante, e a vida sendo errante, o erro constitui o acerto, é o exercício. Então, a criança tem que estar segura para errar,
e que ela não vai ser advertida, que ela vai ser, sim, entusiasmada a ir além. E também, nós, educadores, não temos que temer, evitar a frustração. A criança se frustrar e daqui a pouco um pegava aqueles palitinhos e jogava no chão, eu não consigo, e atirava aqueles palitinhos no chão. Faz parte. E aí a gente já vai trabalhar essa habilidade socioemocional, como é que ela lida com essa frustração, né? E assim por diante. Acho que tem mais mãozinha aí. Vamos ouvir. Tem sim, Bruno. Você sabe que essa história da lâmpada, eu ouvi outra forma de responder, né? Que ele dizia, não foram 1000 erros, eu aprendi a fazer 1000 lâmpadas de uma forma que não acendia. Então, ele foi aprendendo, muito legal a história. Lucélia, você tem uma perguntinha? Pode abrir seu microfone e falar. Então, muitas dúvidas. Meu nome é Lucélia, eu sou de Mogi das Cruzes também, só que de uma escola rural, né? Quando eu vi o seu projeto Floresta, eu falei, opa, tá na área. Mas daí é engraçado, né? As minhas aulas sempre foram participativas. Eu entrei no projeto porque eu tinha muita dificuldade de entrar na caixinha do planejamento e ficar nele. As minhas aulas sempre foram com participação, a gente começava no assunto, chegava no mapa, saía do lugar e ia embora. Daí eu falei assim, esse projeto é a minha cara. Então, mas não é. Eu ainda tenho, assim, muitas dúvidas e vejo você falar sobre a participação como a questão das crianças, né, elas dentro de si mesmo, elas já terem um comportamento, e não é isso que a gente vê em sala de aula. Eu comecei assim, estou sozinha, então a passos pequenos aí tentando colocar algumas coisas do que vocês fazem dentro desse princípio, e as coisas não vão assim de um jeito, porque principalmente na área rural, fala sobre até repertório de vida. Eles conhecem só uma parte, eles ficam aquém daquilo que existe no mundo todo, eles conhecem uma parte, não que ela não seja importante, né? Mas eu acho que é minha obrigação oferecer para eles mais do que isso, né? Mais do que a experiência deles. Eu não quero que eles sigam repetindo, que meninas, eu estou nessa escola há 10 anos, meninas que eu dei aula já estão grávidas, então essa é a rotina deles, né? De sempre estar repetindo, indo para o mesmo lugar. E daí, assim, por mais que a gente tente, a primeira coisa que eles queriam era tudo relacionado à comida, só comida. Eles não conseguiam imaginar outras coisas para aprender. Então, era como fazer hambúrguer, como fazer pizza, como fazer... Era sempre comida. E daí, nisso, eu consegui tirar um projeto, pizza. Aí, vamos lá, vamos pesquisar como é que faz a pizza. Daí já entra os problemas. Você coloca crianças lá que não são alfabetizadas com crianças que são alfabetizadas. Então, não é automático, não é assim uma coisa de uma criança ajudar a outra, não vai funcionar assim, sabe? A criança, eu vi excluída. Criança que não é alfabetizada, ela foi de uma certa forma excluída ali do grupo onde ela estava, onde eles se escolheram. Mesmo assim, ela foi excluída. Então, você já vê que existe uma possibilidade de ter outras coisas acontecendo nesse contexto. Pesquisa, eles pesquisam, mas não sabem pesquisar. Então, a gente teve que retornar diversas vezes para isso, e até hoje eles não sabem me dizer a origem da pizza. Eu falei para eles que a gente vai fazer um dia de pizza, vamos chamar os pais, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aumentei lá a coisa, tá todo mundo empolgado para fazer cardápio da pizza, já escolheram sabores, um monte de coisa, né? Mas parece que essa questão da pesquisa, ela vai se perdendo, porque eles não têm esse costume, eles não sabem fazer pesquisa. Então, nesse contexto todo, eu tenho a impressão que eu estou patinando. A gente não tem um tempo que a gente vai ficar mais tempo com eles. Ano que vem eles estão com outra professora. Eu tenho um compromisso, queira ou não, com currículo, com todas essas coisas que, de uma certa forma, no caso da Edilene, parece que ela falava sobre ver todas as habilidades, competências e tudo mais, e colocava ali como um esquemão. Já você fala de uma forma bem solta. E daí eu fico preocupada, será que o meu aluno vai receber de mim tudo aquilo que ele precisa? Né? Se eu deixo solto o aluno, a característica de qualquer pessoa é ir naquilo que lhe dá mais conforto, e ele pode ir só num caminho e não abrir seus horizontes.
Então, eu fico muito preocupada, assim, com tudo isso, porque parece que a coisa realmente não funciona realmente do jeito que, às vezes, né, vocês falam assim, cara, vai, porque ela não vai fazer. Não vai fazer, sabe? Estou descobrindo isso que não vai, não, sabe? Tem que ter um certo direcionamento ainda, tem que ter aula ainda um pouco de como eles vão fazer as coisas. Mas essa preocupação com aquilo que eu vou entregar me preocupa muito. Aquela criança que vai sair depois. Eu me preocupo muito com isso, e não sei se você passou por isso, ou como você faz para garantir que essa criança tenha tudo aquilo que ela precisa. Ótimo. Lucélia, tu trouxe coisas vitais, assim, que eu sempre espero, e é muito bom que apareça para a gente tratar disso. Então, a primeira questão, assim, eles não sabem pesquisar. Isso é a realidade. E por isso que eles estão na escola, e por isso que a gente vai ajudar no processo. A questão é que errado é a gente esperar que eles já saibam e nos tornar ansiosos pelo fato de que eles ainda não sabem. A gente não vai dar pesquisa para eles simplesmente para que eles entregam o resultado. A gente vai dar pesquisa para eles para que nesse exercício eles aprendam a pesquisar. Então tá tudo bem, é assim que começa. Eles não vão saber e eles vão demorar um tempo para desenvolver essa aprendizagem. Primeiro, porque a habilidade, ela demora, por exemplo, eu pego ali, né, sou professor do paradigma da instrução, hoje eu vou trabalhar com eles as regiões do Brasil. Aí eu pego um quadro e boto ali região norte, região sul. Aí eles copiam tudo no caderno, né? Aí tu olha assim, trabalhei, sou gaúcho, né? Trabalhei ali. Aí dá aquela sensação, assim, trabalhei com eles as regiões do Brasil. E aula dada, né? Matéria dada. Só que faz um tempo que eu digo, né, que não importa aquilo que é dado, importa aquilo que é aprendido, né? Aí eu pago e faço uma prova um mês depois. Eles vão lá e passam, a maioria passou. Mas eu pergunto, e agora? Faz 3 anos isso. Se eu perguntar aquelas coisas, será que eles sabem? E eu fico pensando, o que ficou desse currículo todo tão necessário, tão importante que a escola me deu, o que ficou comigo? Muito pouco. Muito pouco, porque a neurociência, ela já diz que o processo de aprendizagem profundo, ele depende do querer. Senão eu trabalho com extrato cognitivo muito superficial da memória de curta duração. Mesmo que eu queira que eles saibam toda a lista de coisas, se eles não tiverem um desejo pulsante, eles não vão saber. E não é por nada que, se a gente olhar, não sei como é que é o IDEB de Mogi, IDEB de Mendes, mas assim, ó, Caçapava é pífio. O percentual de crianças que encerra o ensino fundamental com o nível esperado de matemática é baixíssimo. Eu trabalho numa universidade e eu recebo, eu acredito, olha, que pelo menos a metade, possivelmente mais, dos estudantes que chegam no ensino superior são analfabetos funcionais. Eles leem, eles não entendem. Eles tiveram 13 anos de escola. 13 anos de escola. Eles decoraram capitania hereditária, eles decoraram o nome dos rios, eles decoraram fórmula de matemática, eles não sabem ler. Eles não sabem pesquisar. Eles não tem... Então, o que eu quero dizer, Lucélia, com isso? Primeira questão é que o foco, o fim da educação é a aprendizagem. A gente tem escola para que as pessoas aprendam, mas o nosso foco, quando está na lista de conteúdos que eles têm que aprender, o nosso foco não é o que é aprendido, é o que é ensinado. E aí a gente se sente bem quando a gente dá toda a matéria, mesmo que ali na frente isso vai ser esquecido por uma questão neurocientífica básica. Vai ser esquecido. Então, o que a gente faz com isso, Lucélia? Como resolver essa situação? Tá? Como funciona na Escola da Floresta? Parte do querer, parte do desejo pulsante, parte desse currículo, das demandas da comunidade, né? Só que a partir desse querer, eu conecto com várias habilidades que estão lá na BNCC, por exemplo.
Mas eu não levo a BNCC ou esses currículos e vou lá dar os currículos para ele. Número 1 tem que aprender número. Não, eu deixo eles ir nessa vontade deles. Mas isso tudo que eles estão aprendendo tem algum lugar no mundo da aprendizagem. É ciência, né? O que eles estão descobrindo é ciência. E eu vou encontrar as habilidades necessárias. Então, por exemplo, quando a gente fechou 2021, a gente entregou um relatório para a Secretaria de Educação, que era um calhamaço desse tamanho, todas as habilidades que precisavam ser trabalhadas e que foram nos projetos. Mas por quê? Porque eu cheguei, tem que estudar isso? Não. Porque esse interesse deles levou aquilo. Eu só inverto a ordem. Eu não levo a BNCC para eles aprender. Eu deixo ele aprender o que eles querem. Depois eu vejo onde é que isso está na BNCC, onde é que isso está nos referenciais municipais e assim por diante. Porque assim, o que acontece? Muita coisa que a gente considera que é necessário para a vida acaba não sendo. Gente, eu penso assim, o que eu aprendi de matemática, eu trabalho 4 operações e regra de 3, por exemplo. Isso eu levei a minha vida com isso, né? E isso foi trabalhei anos de matemática na escola, esqueci tudo aquele tempo que eu estive ali. Eu sempre passei de ano, mas não lembro nada. Eu fui aprender história, fiz faculdade de história na faculdade, porque o que eu tive na escola eu esqueci tudo. Eu esqueci tudo que eu aprendi, sabe? Foi na vida, quando as coisas tinham... Quando eu viajava e olhava o rio, dizia, esse é o rio tal. Aí eu aprendi o nome do rio, aí eu aprendi a importância dele, porque ele teve um sentido na minha vida. Ele não era uma informação que eu tinha que aprender, que eu tinha que memorizar. Então, o que acontece? Boa parte, e tem coisas, habilidades que a gente usa todo dia, de relacionamento, a gente trabalha comunicação não violenta com as crianças. Gente, saber se comunicar de forma empática é uma habilidade que a gente precisa todo dia da nossa vida, e não é trabalhado. E a gente trabalha exaustivamente, sei lá, Bhaskara. Que eu não sei ninguém que não seja da área da matemática que utilize. Talvez algum cara de uma ciência muito específica vá utilizar. Eu não estou dizendo que Bhaskara não é importante, ela é fabulosa para quem precisa, para quem necessita. Então, tem coisas que a gente superestima como se fossem muito importantes na vida que não são. E coisas que são muito importantes na vida que a escola não trabalha. Por quê? Porque a escola não segue uma lógica científica, ela não segue os estudos dos grandes teóricos, ela segue uma tradição. Ela segue uma cultura. Foi assim que fizeram, eu vou fazer assim, meu pai estudou assim, meu avô estudou assim, tem que aprender isso, porque meu pai aprendeu, meu avô também. Mas precisa? Será que não pode aprender outras coisas tão importantes ou até mais? Então, são essas reflexões, se permitir entender o que realmente é importante na vida das pessoas. Muito bom, Bruno. Obrigada. A Jane está tentando levantar a mãozinha, mas acho que ela não conseguiu. Jane, você pode fazer sua pergunta? Abre o microfone. Boa noite, obrigada. Eu não achei, gente, a minha mãozinha para levantar. Vamos lá. Foi falado a questão do IDEB em matemática, citado como exemplo, né? Eu também sou de Mogi, da Escola Sônia Brasil, a mesma escola da Patrícia, da Dani, da Márcia Angélica, a nossa equipe está toda aí. E eu trabalho em parceria com a Dani, na mesma sala de aula. A gente tem apanhado um pouquinho, mas a gente tem saído empolgado todos os dias. Já estamos trabalhando com aprendizagem por pesquisa. Foi citado pelo Bruno, que raras são as vezes que a gente consegue pegar alunos que já sabem pesquisar, mas eu tenho que dizer que os nossos nos surpreenderam de tal forma, a professora do ano passado foi 10, porque nós não precisamos explicar nem a questão de pôr senha para entrar no Google, eles já dispararam. Então, assim, nos deixaram surpresos mesmo. Fazem muitas pesquisas, hoje tivemos 3 momentos ápices na aula. O primeiro momento foi o garoto que estava pesquisando sobre amarrar o sapato, amarrar o cadarço, e hoje, por fim, ele conseguiu. Eu acredito mesmo que isso ele não vai esquecer nunca na vida dele,
porque é uma coisa para a vida. Tivemos um momento do nosso menino que tem pesquisado basquete, ele teve a oportunidade de jogar uma partidinha com os alunos de 5º ano, isso para ele também deixou ele lá nas alturas, trabalhou na prática o que ele vinha pesquisando, e tivemos também uma garotinha que pesquisando sobre massinhas, ela descobriu que a invenção da massinha foi meio que um acidente, onde eles tinham uma fábrica de produtos de limpeza e eram criados produtos para limpar papel de parede, e uma pessoa percebeu que aquilo podia ser utilizado como um brinquedo, e foi comercializado assim. Então, assim, eles têm aprendido muito mesmo. A gente tem feito muitas coisas e tentado enxertar cada vez mais. Eles já fizeram assembleia. Como já foi citado, a gente está trabalhando agora a questão de oficinas. Mas aí uma coisa que tem feito eu e a minha companheira apanhar em sala de aula. A questão de língua portuguesa, ciência, matemática, história, geografia, eles conseguem aprender isso mesmo nas pesquisas deles. Mas aí eu pergunto, e matemática? Como que eu faço com matemática? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um aluninho que estava pesquisando sobre massinha, então ele fez sobre toda aquela questão de receita, tudo. E aí, nós trabalhamos matemática com ele. A questão de triplo, por exemplo. Falamos para ele, nós vamos fazer massinha, mas uma receita não vai dar para a turma. Se a gente triplicar isso aí, e aí ele fez a questão de desenho, a medida, ele entendeu que o triplo é 3 vezes aquela receita, ótimo. Mas os outros não tiveram essa oportunidade. E aquela matemática ali, sabe a matemática básica necessária, questão de numerais, de cálculo, como que a gente consegue enxertar isso dentro da pesquisa dele, que muitas vezes a gente não acha uma abertura? Pergunta muito legal, Jane. Isso aí a gente... Primeiro, eu vou ser muito franco dizer que a gente não tem a resposta pronta, nós estamos discutindo isso há algum tempo, mas a gente experimentou várias coisas. Por exemplo, a gente conseguiu trabalhar muita coisa no projeto de marcenaria, por exemplo, né? Agora, esse ano a gente vai ter o projeto de culinária, vai trabalhar muitas questões, mas assim, nesse projeto, tu lança os desafios que vão surgindo. Então, por exemplo, pode muito bem, daqui a pouco, se o desafio é, o que a gente vai fazer no projeto de culinária? A gente vai fazer um bolo. Tá, mas tem que fazer 3 medidas. Esse problema pode ser para todos que estão no projeto de culinária. Não é um problema. Porque, claro, que uma coisa é a pesquisa individual, eles podem trazer, porque é um desafio que eles estão tendo. Eles estão tendo esse desafio. Eles têm essa... aquilo está diante deles. Isso é um desafio contextualizado, que nem de vida, né? É que nem aqui, não é assim, tipo, tem que fazer, por quê? Porque tem que fazer, porque tem que fazer. Não, tu quer fazer um bolo, não quer? Pois é, então tem que ver isso aí. E aí essas coisas vão surgindo. Então é uma possibilidade disso. Outra questão que a gente trabalha, sobre essa matemática básica, o círculo de alfabetização nosso é um círculo de alfabetização também. Então a gente não está trabalhando... É a alfabetização nessa maneira ampla, é do letramento, da linguagem escrita, mas é também da matemática. Então, eles vão ter coisas... trabalhar a ideia do pensamento matemático, né? Eles pegam, assim, por exemplo... vamos dizer, uma que eu achei muito legal, né? A Mariana, que é minha companheira, até estava trabalhando com eles, era um quadrinho com umas bolinhas, assim, e aí eles tinham que dizer, como é que vocês podem dividir isso aí para contar aqui de longe? Ele faz 4... mais 2, eles agrupavam aquilo, sabe? Entender o pensamento matemático, isso aí, porque o que acontece às vezes, a minha relação com a matemática na escola foi muito dura, eu não entendia nada do que vocês acreditam, eu passei a escola inteira, e para mim, o sinal de igual era onde sinalizava que eu tinha que botar a resposta da continha. Eu passei toda a escola sem entender que tudo que está de um lado é igual ao do outro. Por isso que tem um igual no meio. Igual. Vocês acreditam que eu fui sozinho ter esse insight? Que o igual significava que era igual? Para mim, não. Era só sinalizava o lugar de botar a respostinha. Então, tu botava a continha igual... que é o lugarzinho onde eu boto a resposta. Para ver... Então, eu não fui trabalhar com o pensamento, matemática, tudo por trás que motiva. Então, tem várias opções. Outra questão é fazer uns círculos de estudos com foco dentro da matemática, mas desde que ela seja muito material, muito contato. Então, a gente utiliza muito material dourado, a gente utiliza muito
matéria, assim, né? Física, para ter o contato. Então, eles vão vendo, eles vão interagindo uns com os outros, eles vão aprendendo. Então, dá para tu pegar e pensar algo para se trabalhar matemática e vai lançando desafios para ele. O importante é que esses desafios estejam em contexto, eles realmente necessitam daquilo, eles necessitem daquilo. E tu vê a potência da coisa pela motivação, pela vontade. Então ali, tô empolgado, como é que faz para ver, como é que junta, e vai acontecendo, mas não tem uma fórmula. Então, como a gente trabalha isso? Esse ano, a gente está criando um círculo de estudos em matemática, coisa que não teve ano passado. Foi uma escolha que os tutores chegaram a tomar essa decisão de ter um círculo com enfoque em matemática. Ano passado foi dentro do círculo de alfabetização, onde tinha alfabetização matemática, e no projeto de marcenaria. Os outros projetos também trabalhavam matemática, o de horta, mas eu digo de marcenaria porque ele foi o que mais pôde se explorar a matemática. Mas a maioria dos projetos teve um pouco de matemática. Porque, assim, a matemática é importante? Ela é importante. Por quê? Porque a matemática é necessária para a vida. Ela é necessária na vida. Então, faz essa necessidade da vida aparecer. E quando a necessidade da matemática viva aparece, ajuda eles a resolver. É isso. Seja por projeto, seja por oficina, seja por círculo de estudos, né? Surgem questões onde a matemática é necessária. É isso que a gente precisa. Eu não sei se eu consegui, até era legal ter alguém ali eu não é o meu, vamos dizer assim, não é a minha área, apesar de eu ter trabalhado bastante, eu era um dos facilitadores da marcenaria, então eu acabei trabalhando matemática, até a nossa, tinha uma das educadoras de matemática que estava comigo no projeto, ela disse que para mim estava sendo muito terapêutico, porque eu estava me tratando da minha mágoa com a matemática, né? E foi mesmo. Mas foi muito interessante, assim, sabe? Foi uma experiência bem legal. É isso, é achar circunstâncias desafiadoras e onde a matemática vai aparecendo, né, de forma geral. Obrigada, Bruno. Eu acredito que a matemática está em tudo. Né? Tudo que vocês falaram aqui hoje sobre qualquer oficina, ou qualquer projeto, ou qualquer pesquisa, ou para qualquer investigação, tudo pode ter a matemática, né? Agora, é legal dizer, Jane, por exemplo, lá no projeto Âncora, a gente percebia, eu acho que, ai caramba, quem foi que falou? Não sei se foi a Márcia Angélica, que quando uma criança ela tem mais interesse por uma coisa, sempre tem essa criança, né? Eu lembro de uma menina que ela era fissurada em matemática, então ela via matemática em tudo que ela ia fazer, ela queria colocar matemática, ela queria colocar cálculo, ela queria... Então, assim, qualquer pesquisa que aquela menina fosse fazer, ia ter bastante coisa aprofundada na área de matemática. Mas ela fugia de alguns outros saberes, né? E aí esses outros saberes é aí que entra o tutor para falar, vem cá, né? Vamos pesquisar um pouco mais por aqui também. E tinham crianças que, do mesmo jeito que ela gostava muito de matemática, fugia de outros saberes, tinham outras crianças que gostavam muito da área de biologia ou de humanas e fugia da área de cálculos. E aí é a hora que o tutor entra e fala, vamos lá, vem cá, que aqui, esse projeto que você está fazendo aqui, do carrinho de rolemã, você vai, né, pesquisar alguma coisa da área da história, ou pesquisar alguma coisa, ou escrever alguma coisa importante na área do português, ou fazer... O carrinho de rolemã tem cálculo de matemática, então já teria. Wander, fala um pouquinho aí da matemática para a gente. A matemática é fantástica, mas não é disso, não. Meninas e meninos de Mogi, o link que eu pus por último é de Mendes, tá? Então, eu estou jogando aí os links de registro de presença de vocês, que é necessário por conta da formação. Mogi tem a questão da HTPF, né? Então, esse último link que eu coloquei é de Mendes, vocês de Mogi não preencham, tá? E eu solicito também que vocês sempre coloquem o sobrenome de vocês, porque às vezes a gente não consegue localizar.
tá bem? Então, fiquem atentos que daqui o tempo todo ele pega a tela de vocês. Então, tem o sobrenome, já auxilia nesse registro também. Que a gente tem que dar conta disso, tá, gente? Não é, o controle não é nosso, o controle do RH mesmo. Então, vocês sabem disso, não sei nem explicar. Obrigado. Obrigada, Wander. Então, todo mundo que for de Mogi, tem o link de Mogi, todo mundo que for o Mendes, de Mendes, é outro link, clica aí, marca sua presença. Bruno, a gente está entrando aí nos últimos minutinhos da nossa reunião, e se você quiser trazer uma palavra aqui para o pessoal, para finalizar, que a gente está chegando no fim. Tá certo, eu queria, até trouxe, tu tinha falado da questão do pessoal das secretarias, que são muito importantes, assim, a gente aqui, foi essa parceria que possibilitou a existência do projeto, né, e a gente teve a sorte aqui de ter, imagino pelo jeito vocês também, de ter pessoas com uma visão progressista de educação, né, e na LDB o artigo 23, vou ler aqui, tá na minha frente, a educação organizar-se em séries anuais, períodos semestrais, ciclos, alternância regular de períodos de estudo, grupos não seriados, com base na idade, na competência e em outros critérios, ou por forma diversa de organização. Então, quer dizer, além de citar um monte de coisa, ainda chega no fim e diz, e mais o que quiser que seja. Então, quer dizer, tem possibilidades inúmeras de organização. Tu vê, olha, com base na idade, na competência, e outros critérios, e por forma diversa, olha, forma diversa de organização. Quer dizer, eu não preciso ter, não, então é tudo por idade. Não, eu posso estar aqui por idade, daqui a pouco não é, porque afinal de contas são formas diversas. Muito legal. Essa parte aqui nos ajuda bastante. A LDB é uma legislação muito bacana, né, que dá muito espaço para se trabalhar. E, assim, é um prazer aí poder estar esse tempo com vocês, compartilhando, né, a nossa jornada, a experiência da Escola da Floresta. E fico à disposição para o que vocês precisarem. A gente está aqui realmente para ajudar, assim, eu como os demais educadores do projeto, né, a gente quer realmente ver acontecer outros projetos em outros lugares, e a gente não vai medir esforços para contribuir, para ajudar no que for preciso, né? Eu falei, a Tina já falou, pode pegar aí, que no Instagram é Projeto Escola da Floresta, né? E o meu é Bruno Emílio Moraes. Podem entrar lá, se quiserem conversar, tirar dúvida, mandem lá, eu já passo o WhatsApp, a gente vai conversando. Fico à disposição para ajudar no que for preciso, para esclarecer as dúvidas, né? E vamos lá, vocês estão muito no caminho, gente. É que o caminho ele é assim, ele não é confortável. E nada que é novo é confortável porque ele desafia. Mas esse desconforto é o desconforto na potência que nos leva a ir além, né? Não tem como ser diferente, não tem como fazer isso onde tudo vai dar certinho, assim, eu fui, deu tudo, não vai, porque é o novo, né? E o novo, ele traz isso, ele traz essa incerteza, ele traz o risco, mas o importante é que o que está instituído já não dá, e a gente vê isso, as crianças não gostam. Imagina, o que mais me motivou lá no início a buscar esse caminho de uma outra educação é entender que as crianças não gostam de estar na escola, a grande maioria. Eu pensei, imagina, né? O lugar da aprendizagem, o lugar do saber é um lugar de desgosto. Eu não gostava eu adoro aprender, eu não gostava da escola. Como é que a gente faz isso, né? Não dá mais para seguir assim. E que bom que a gente poder encontrar vocês que têm a vontade de fazer diferente também, né? E de ir além para a gente conseguir que o espaço da educação, o espaço da aprendizagem, seja um espaço de prazer, de alegria, tanto para as crianças, para os jovens, como para os educadores também, que a gente possa desfrutar as nossas relações e ficar feliz. Eu, por exemplo, trabalho hoje, além da universidade, eu trabalho 3, 4 manhãs na semana no projeto da escola, e para mim é uma alegria, tem desafios, mas eu chego sempre empolgado, motivado, porque é isso, é um lugar, porque o nosso prazer, o nosso bem-estar também tem que ser visto. Eu acho que para encerrar, assim, a gente respeitar o nosso tempo também. Porque se a gente fala
de respeitar o tempo da criança, é muito importante respeitar o nosso. Então, acolher a nossa dúvida, acolher a nossa incerteza, acolher a nossa insegurança, acolher o nosso medo. Eles fazem parte do processo. Não é errado sentir medo, não é errado ficar confuso nesse processo. Ele é inevitável. A questão é a gente conseguir olhar para isso e trabalhar isso com tranquilidade, porque à medida que as coisas vão andando, isso vai se acomodando e a gente vai conseguindo, então, enxergar aquela educação que a gente sempre sonhou. Obrigado demais pela atenção e pelo espaço. Tina, pessoal todo, valeu demais. Obrigada, Bruno. Fica aí um pouquinho. A Patrícia levantou a mãozinha e depois a gente vai ter o momento da fotografia, que todo mundo abre a câmera aí, dá um sorrisão, que o Wander vai cuidar ainda de fazer uns printzinhos de tela para a gente. Paty, pode fazer a tua pergunta. Na verdade, não é pergunta, é uma atividade que nós estamos fazendo. Eu convidei outro professor do 4º ano, e você sabe que a gente sai pesquisando tudo agora, né? O que fazer, o que não sei o quê, né? E aí no nosso grupo apareceu um vídeo sobre as tertúlias dialógicas, né? E eu vejo felicidade, como ele está falando, nessa atividade eu vejo a felicidade e a espera pelos alunos desse momento. Então, nós escolhemos um livro clássico, uma aventura para o 4º ano, que eu sei que eles gostam. Eu tinha o domínio dessa leitura, já li várias vezes, todo ano. E aí você passa para eles uma história em que uma roda com 2 salas, né, de quase 40 alunos, sentam, esperam aquele momento e saem dali felizes. E estão, assim, preocupados porque está acabando o livro, né? Está acabando o livro, vai ter outro, calma. E, assim, eles falam dos sentimentos, né? Que eles viveram naquele capítulo, e eles estão... Cada vez aparece mais criança querendo falar do sentimento, e isso eles sentem felizes de poder participar e falar. E aí sai na sala também, né? Porque quando nós fizemos a assembleia, um aluno perguntou para o outro, o Vitor, como se você se sentiu representante da nossa sala? Então, assim, uma coisa leva a outra, e isso é muito gostoso, né? Tá entrando, tá funcionando, e é uma coisa simples, né? Como diz a nossa amiga Bia, é simples, mas olha só como funciona. E eles esperam isso com felicidade. Eu queria colocar isso para vocês, porque é muito legal. Que legal, Patrícia. E, sabe, a gente tem algo que é como a tertúlia também, que a gente trabalha, que é o clube de leitura, que a gente chama, que é basicamente isso. A gente senta, as crianças escolhem uma obra literária do seu interesse e senta, a gente tem uma musiquinha de fundo ali, sempre tem, na verdade, e aí as crianças vão lendo e depois elas compartilham. E é isso mesmo, gente. Coisa boa, sabe? Ver que as crianças estão felizes com o que a gente está propondo, sabe? Coisa triste ter uma educação que as crianças estão ali só porque elas estão obrigadas, sabe? Que se elas pudessem, elas não estavam, né? Como é que a gente se conforma enquanto professor, né? Ou já se conformou no passado, saber, bem, tem 20 aqui na minha frente, mas eles só estão aí porque eles são obrigados. É complicado, né? Mas é isso, esse exercício, a tertúlia é um trabalho muito bonito, porque ele é uma maneira ótima de trabalhar a linguagem. Cara, porque é o que eu digo, eu considero que eu escreva bem. E eu aprendi a escrever, não porque eu sei as regras de português, porque eu li muito, sabe? E aí acaba que eu aprendo de forma intuitiva, mas eu não faço, não, porque é paroxítono, não sei o que lá, o acento agudo, quando não sei o que, termina em não sei o que, eu não sei, mas eu sei como é que, por esse exercício, né? Então, quando sai dessa... Então, a leitura e o compartilhar, porque já trabalha a retórica, é muito lindo, muito bacana. Que bom que vocês estão fazendo isso aí, é uma prática realmente muito prazerosa. E agora eu já vou colocar uma outra proposta já para eles lerem, né? A gente não tinha pensado nisso. Eu fiz uma leitura, né, para eles. Agora, olha só, já mudou. Gente, agora tudo isso é muito lindo, né, gente? Fico muito feliz em ver tudo isso. Acho que todos ficam. Precisamos agora abrir as câmeras, passar perfume e vamos à sessão de fotos do dia 23, tá bem? Como nós temos várias telas, eu peço que vocês congelem o sorriso por alguns segundos, tá? Eu prometo ser o mais rápido possível, mas congelem os sorrisos, porque
a tela de vocês não é exatamente igual a mim, então não dá para falar exatamente, saber exatamente quando que isso aconteceu. Então, em 5 segundos eu vou iniciar o print das telas, tá? Pronto. Muito bom, obrigada, Vander. Bruno, muito obrigada, um grande abraço para você, foi maravilhosa a sua participação, a gente aprendeu muito com você, e eu sei que você ainda vai ter muita coisa para compartilhar aí da Escola da Floresta com a gente. Pessoal de Mendes, no Rio de Janeiro, Maria Paula, um beijo enorme, Mogi, vocês estão indo muito bem, a gente vai se fortalecendo, né, Bruno? O que a gente quer é que todos os projetos vão para frente, vão fortalecendo, que isso vai ser bom para todo mundo, e as crianças felizes é tudo que a gente quer. Um beijo muito grande. Valeu, gente. Obrigado pela atenção, Tina, Vander, todo mundo aí de Mendes, de Mogi. Obrigado, viu? Até a próxima. Obrigado, gente. Obrigado, Bruno. Obrigado. Obrigada, Roberto. Obrigada pela tua participação aí nessas salas. Valeu. Gratidão, gratidão, Bruno, Tina, gratidão, Vander. Obrigada, muito obrigada, gente.